Vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema, passado pelo João ontem, alguns aspectos da intercessão espiritual em nossas vidas. João Carlos Chaves. João, somos 10 na sala, tá? Boa noite, pessoal. Tá muito bom. Então vamos nós. Vamos lá, Denise. Capricha. Um, dois, três. Gravando. Marquinhos, vamos lá. Fazendo a prece inicial. Que todos nós, nesse momento que estamos aqui, participando online, possamos caracterizar esse momento que nós vamos utilizar para estudos e reflexões como um momento especial, como um momento de extrema necessidade para nós, que somos espíritos, mas estamos momentaneamente encarnados, sofrendo, Senhor, todas as injunções, obstáculos, desafios que a vida física e o mundo físico nos proporcionam. Mas também que tenhamos a fé, o equilíbrio, a harmonia, o pensamento, tudo isso voltado para o poder maior, que é Deus nosso Pai Criador, que independente das religiões, das filosofias, da maneira como nós encaramos a vida, como nós vivemos, é o nosso Pai Criador, tem um amor imenso por todos nós, jamais nos abandonaria, jamais nos deixariam órfãos. Mas, certamente, Pai, sabemos que Tu espera de nós o esforço do entendimento, o esforço da conquista, da inteligência, da moralidade, para que possamos nos desvencilhar de todas as influências mais inferiores que ainda são tão abundantes neste planeta e na sociedade. E assim, então, um pouco mais de esforço, um pouco mais de disciplina, de fé, de boa vontade, vamos observando melhor a natureza, vamos observando melhor a riqueza que nossos irmãos têm guardados dentro de si e vamos procurando um melhor relacionamento, uma melhor convivência e uma adequação melhor, respeitando e amando a vida num todo, para que possamos ser mais respeitados e amados igualmente. E assim, criando, alimentando e mantendo a paz, a fraternidade em nossos corações e nos corações dos nossos irmãos. Que assim possa ser, então, graças a Deus. Pois bem, então, conforme o nosso projeto, o nosso programa, né, para hoje, para esse momento, nós vamos nos utilizar do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, da obra de Chico Xavier. Esse livro tem 70 e poucos anos, né, que foi escrito, que chegou aqui até nós, mas é um livro desafiador, assim como toda a obra de André Luiz, tá? É uma obra desafiadora, porque está muito além, até hoje, né, 70 e poucos anos depois, está além da nossa capacidade de entendimento ainda em muitos pontos, tá? Eu digo a obra de André Luiz, tá, gente? E o que nós vamos falar aqui hoje, que é, né, verificar alguns aspectos da intercessão espiritual em nossas vidas, é algo que quem já está trabalhando, quem já está envolvido, né, com uma casa espírita, espiritualista, umbandista, seja lá o que for, não importa, né, uma igreja, não importa, sabe que nós temos proteção espiritual, né, já ouviu falar, ou já presenciou, ou convive com esses irmãos, né? Só que essa presença, essa companhia, essa ajuda, essa parceria, né, com os espíritos, tudo isso tem uma razão de ser, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um mecanismo. E muitas das vezes a gente não conhece, não sabe, né? Ou
pelo menos assim, né? Só por perceber, por ouvir, por falar, por participar, a gente pensa que já sabe de tudo, né? E, na verdade, nenhum de nós sabe de nada. A gente tem que aprender muita coisa ainda, quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é mediunidade, quando o assunto é trabalho sério, né? Com os irmãos espirituais. A gente tem que aprender muito ainda. Muito, 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 muito. Tá? Então, vamos lá. Não vou ficar lendo, eu fiz um resumo, né? E vou me aproveitar desse resumo. Tá? O que acontece? Todos nós, tá? Estando encarnados ou desencarnados, e principalmente quando estamos em dificuldades, seja ela qual for, tá? Nós vamos ter sempre ajuda espiritual, tá? Já que Deus é nosso Pai e não nos abandona em hipótese nenhuma, tá? Nenhuma, não nos abandona, não nos deixa órfão, nós vamos ter ajuda. E muitas vezes essa ajuda será por merecimento, ou seja, nós estamos fazendo realmente coisas boas, coisas dignas, então temos o merecimento de ter mais ajuda ainda, mais amparo, mais proteção. Ou poderá ser o contrário, né? Estamos em dificuldade, em erros, por falta de conhecimento, por teimosia, por doença, por estado de loucura, né? Ou algo semelhante. Então, vamos ter ajuda, obviamente. E é nesse ponto que a gente quer trabalhar um pouco mais hoje. Quando nós estamos precisando de ajuda e estamos em desarmonia, em desequilíbrio ou algo parecido, tá? Sempre haverá, então, espíritos, né, com mais, assim, que trabalham mais o amor, que trabalham mais a caridade, tá? Ou seja, estão muito mais assim à nossa frente, mais harmonizados, mais interessados no bem do próximo. Então sempre vai aparecer um espírito que vai se interessar por nós, em ajudar mais de perto, tá? Seria então esse o nosso intercessor, tá? É da lei divina, então, né, já que o Pai não abandona ninguém, é da lei divina que nós sejamos amparados, auxiliados de alguma forma por irmãos espirituais, né? Deus, Jesus, Maria, Mãe Santíssima, né? Eles não virão pessoalmente estar ao nosso lado, nos socorrendo, nos ajudando, nos amparando. Eles vão se utilizar de espíritos, né, capacitados para isso e que precisam trabalhar, tá? Então, o intercessor será sempre um espírito que precisa trabalhar, né? E, claro, tem simpatia, tem amor suficiente, tá? Então, nesse caso aqui do capítulo do livro, tá certo? É um benfeitor espiritual chamado Alexandre, que tem 1001 tarefas a desempenhar, tá? E o André Luiz, espírito, que é o que faz a narrativa do livro para nós, é um aprendiz. Então o Alexandre sempre leva o André para o André aprender coisas novas, né? Já que ele também é um recém-desencarnado, o André Luiz nesse caso, e em busca de aprendizado constante, né? Se preparando para ser também um espírito auxiliar depois da humanidade. Bom, o Alexandre recebe a visita de duas entidades femininas que estavam encarnadas, só que, né, elas estavam em casa dormindo, houve o desdobramento pelo sono físico, elas puderam se desdobrar, sair do corpo e foram em busca do Alexandre, né? O Alexandre conhecia uma delas, a mais velha das duas, que era prima da mais nova, e a mais nova estava com um problema. A mais nova teve um trauma recente. O marido, ela acredita que o marido foi assassinado. Tá? Todo mundo diz, a polícia diz que o marido cometeu suicídio, mas ela não acredita. Ela acredita que o marido foi assassinado porque ela tinha uma vida muito boa, tinha filhos, né? E não eram ricos, mas tinham fartura. Então o marido não tinha motivo nenhum para se suicidar, então ela não acreditava nisso.
Então, qual era a intenção dessa nossa irmã, que é chamada aqui de Esther? Qual é a intenção da Esther? Tá? Que um benfeitor espiritual, que no caso vai ser o Alexandre, indicado pela prima mais velha, né? Um amigo espiritual, um irmão espiritual, pudesse orientá-la durante o sono físico para que ela tivesse um encontro com o marido desencarnado. E aí ela poderia conversar com o marido desencarnado e o marido poderia esclarecer para ela tudo o que aconteceu. E o Alexandre vai, né, conhecer e entender a situação da Esther, e ele vai perceber que a Esther é uma mulher de boas intenções. Ela não quer vingança, não quer saber quem matou o marido, não quer saber nada disso. Ela quer saber o que aconteceu, só. Tá? E é boa mãe, né, para os filhos, é boa dona de casa, é uma pessoa de bom coração, de bom equilíbrio. Então o Alexandre simpatizou e resolveu ajudar, interceder, né? Ou seja, auxiliá-la nesse pedido que ela fez. Tá? E o Alexandre pediu a ela tempo para analisar o caso, tá? Para fazer umas investigações. E o que acontece? O André Luiz, né, como é um aprendiz, o André Luiz vira para o Alexandre mentor e fala assim: mas Alexandre, não é mais fácil a gente chamar o espírito que foi o marido e sabermos dele em primeira mão o que aconteceu? E depois vamos lá e passamos a informação para ela, né? Ou seja, um pensamento puramente humano, né, do André Luiz, de quem está encarnado. Querer resolver pelo atalho, pela forma mais rápida. E o Alexandre, então, explica para ele: André, poderíamos sim fazer isso, mas eu não vejo muito proveito nesse caso. Por quê? Nós não sabemos nada a respeito. Primeiro, então, vamos fazer umas investigações. E depois, cientes de vários fatos que a gente venha a descobrir, nós poderemos, então, né, fazer os esclarecimentos necessários. Tá. E aí, o que o Alexandre, então, primeiro quis fazer? Tá? Foi, primeiro, vamos nós dois na casa de Esther. Vamos ver como é a casa dela, como é o clima da casa. Então, eles foram, né? Foram na casa. Na casa de Esther, o André ficou chocado, porque ele viu um entra e sai de entidades espirituais, né, constantes. Já ficou meio chocado com aquilo. E nem todas eram entidades iluminadas, né? Eram entidades inferiores. Entraram, né, e se depararam com a família, a viúva Esther, os 3 filhos e um casal de tios, que estavam à mesa fazendo refeição. E o André ficou horrorizado porque tinham 6 entidades espirituais na mesa, buscando, né, entre aspas, fazer as refeições também. Né, de alguma forma, querendo se alimentar daquela refeição dos encarnados. Tá? E então o André fica sabendo, por intermédio do Alexandre, né, que é um espírito superior, tem recursos para buscar respostas mais rápidas, né? O Alexandre então esclareceu para ele que aquelas 6 entidades eram inferiores e estavam tentando realmente se alimentar da comida. Por quê? Porque são muito apegadas ao plano material ainda. Desencarnaram, mas continuam apegadas ao plano material. E o André questiona isso, né? Mas isso é possível? Parece uma coisa absurda, né? Desencarnado não pode se alimentar da comida. Aí o Alexandre explica, né, nesse caso. Eles não podem pegar no garfo, na colher, né, pegar a comida material e comer. Isso não. Mas eles ficam aspirando, tá, os fluidos que saem dos alimentos. Né? Eles ficam aspirando, nós podemos entender assim, o cheiro da comida, tá? O odor da comida, o cheiro. Ou seja, cada prato, né, tem um cheiro característico, cada alimento que está ali tem um cheiro característico. E eles ficam se alimentando do cheiro. Né? Bom, esclarecido isso, né, o Alexandre explica que aquelas entidades só estão ali porque estão encontrando no pensamento
de alguém da casa, tá? Uma sintonia, ou seja, alguém da casa está sintonizando muito com essas entidades. E essas entidades, no passado, foram parentes deles também. Então, se há sintonia, os espíritos ainda são muito materializados, né, presos à forma física, e continuam na casa, né, achando que também são habitantes da casa. Tá? Bom, essa é a primeira parte da investigação. Na segunda parte da investigação, Alexandre resolve o seguinte: olha, se o nosso irmão foi morto ou cometeu suicídio na rua, alguma entidade espiritual, né, que trabalha tomando conta, protegendo as ruas, alguma entidade espiritual, que ele chama aqui de espírito visitador, alguma entidade espiritual viu e sabe o que aconteceu. Aí o Alexandre procura mentalmente, né, ele trabalha mentalmente para localiza a entidade que viu, que estava lá presente, chama essa entidade, a entidade comparece à presença dele, e ele pergunta o que aconteceu naquele dia, naquele horário, com esse nosso irmão, que a esposa acredita que foi assassinado. Né? E esse espírito, então, chamado de visitador, esclarece que sim, que ele estava presente, ele viu tudo. Que, na verdade, né, o esposo da Esther, ele não foi assassinado, ele cometeu um suicídio. Tá? E o Alexandre pergunta para essa entidade, falou assim, mas espera aí, você estava lá, por que você não protegeu? E a entidade falou assim, olha, eu e mais alguns cooperadores tentamos protegê-lo, mas ele estava com a ideia tão fixa no suicídio e ele preparou tão bem preparado para parecer que fosse um assassinato que nós não conseguimos impedi-lo. Bem que tentamos, mas não conseguimos. Ele não deu brecha no pensamento, né? Não deu brecha para que a gente pudesse orientá-lo a não fazer, né? Ou impedi-lo, melhor dizendo. Bom, e o Alexandre, é claro, né, ficou apavorado, né? Ficou, mas poxa, eu tive com a esposa deu todos os detalhes, dizendo que ele não tinha motivo nenhum para cometer suicídio e tal, né? Mas tudo bem, agora já sabemos que ele realmente cometeu suicídio. E aí o Alexandre pergunta para a entidade, o visitador, mas tudo bem, e mesmo depois de consolidada a morte física dele, você não pôde ampará-lo espiritualmente? E o visitador falou mais uma vez, não conseguimos, porque ele estava com a ideia tão fixa no suicídio que ele atraiu um bando de entidades inferiores que assim que ele desencarnou, as entidades inferiores o carregaram, o levaram, e nós também não pudemos fazer nada, tá? Bom, vocês vão percebendo aí, né, gente, que eu sempre falo isso, né, os bons espíritos não podem violar o livre-arbítrio de ninguém, tá? Os bons espíritos não fazem isso, violar nosso livre-arbítrio. Eles tentam nos ajudar de todas as formas, mas forçar-nos a fazer alguma coisa, eles não podem forçar. Tá? Já os espíritos inferiores é diferente, né? Esses se aproveitam das nossas fraquezas e nos violam, né? Nos violam constantemente. Ou seja, ou nós temos uma resistência contra eles, ou eles vão usar e abusar de nós, tá? Os maus espíritos. Bom, sabendo de tudo isso, o Alexandre, então, já tem preparado, né, um dossiê quase completo sobre o nosso irmão, que agora sabemos que foi um suicida. O Alexandre, então, vai procurar saber mais a respeito. E o Alexandre vai descobrir o seguinte, que essa moça Esther, né, ela teve realmente um primeiro noivo, que foi considerado como um suicida, o primeiro noivo. Só que é o seguinte, na época desse noivado, o primeiro noivado, esse segundo marido que acabou casando com ela, veio de Minas para o Rio e era amigo do primeiro noivo.
E foi o primeiro noivo que o recebeu no Rio, né, mostrou a noiva Esther. E esse nosso irmão agora, o segundo que acabou casando com ela, ele ficou enciumado e desejou a noiva do amigo, né? Então ele fez um esquema terrível, ele planejou algo terrível. Ele próprio, ele foi ingerindo em doses muito pequenininhas um determinado veneno, que não é explicado aqui como é que foi, qual o veneno, não foi nada disso, foi explicado. Inclusive, mesmo porque os bons espíritos não fazem isso, né? Porque senão estariam dando dicas para nós para fazer coisas erradas, então eles não fazem isso. Mas ele diz que foi ingerindo, então, o veneno em doses bem controladas, bem pequenininhas, durante muito tempo. E planejando, né, envenenar o Noé. Agora eu lembrei, o Noé que foi o primeiro noivo da Esther. Então, ele fez isso. Eles saíam para beber, até que ele botou, então, um veneno na bebida. Mas como ele já estava acostumado, né, esse aqui que acabou se suicidando depois, como ele estava já acostumado com o veneno, ele botou na bebida e bebeu. E não aconteceu nada com ele. Ele não passou mal nem nada, né? O organismo dele já tinha se habituado ao veneno. E o Noé não. O Noé pegou a mesma bebida, né, em outro copo, mas da mesma garrafa. O Noé pegou e bebeu. E passado mais horas, ele veio a desencarnar. Tá? E aí ficou oficialmente como se o Noé tivesse bebido um veneno misturado com bebida alcoólica, ou seja, cometera um suicídio. E após esse episódio todo, esse nosso irmão de hoje, né, soube se aproveitar do choro, né, da fraqueza da Esther, e acabou então casando com ela, né? Só que ele nunca teve paz, sossego, por dois motivos básicos. O primeiro é que a consciência dele registrou toda a trama, tudo que ele fez de errado. Então a consciência não deixava ele esquecer o fato, né? Ter paz. E em segundo lugar, ele começou a ver o Noé desencarnado dentro de casa, né? E em várias situações o Noé aparecia para ele, só para ele, tá? Isso começou a deixá-lo, né, sofrendo muito, ficou irritado, ficou abalado emocionalmente e foi ficando triste. A esposa, então, Esther, com o passar dos anos, mesmo com os filhos nascendo, a Esther sempre vendo ele triste, sempre triste, acabrunhado, nunca falava o que estava acontecendo e tal, até o dia, então, que ele aparece morto na rua e ela, então, acreditou que ele tivesse sido assassinado, tá? Então essa é a verdadeira história. Bom, então eu falei, né, que foram duas mulheres que pediram ao Alexandre para interceder, porque a viúva Esther queria ver o marido, queria saber do marido o que aconteceu e tal, e o Alexandre agora se sentiu preparado, tá? Preparado para atender o pedido da esposa, né? E o André Luiz vai fazendo questionamentos, né, para mostrar aqui para nós como trabalha o mundo espiritual nessas questões, né, de intercessão espiritual, tá? Então, a essência do tema é o seguinte: o que nós pedimos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, tá, pode ser atendido ou não, certo? Mas por que pode ser ou não, se tudo que a gente pede de uma certa forma vai ser atendido? Quando eu digo que não vai ser atendido, é quando você espera ser atendido de um determinado jeito. Você vai, né, nas suas orações, você vai na sua consulta com o guia e faz um pedido. E você, dependendo do merecimento, dependendo da necessidade, você poderá ser atendido ou não, da maneira como você quer, tá? Quando que você pode ser atendido? Olha o caso da Esther. Apesar de ter ficado viúva, ela não queria acreditar que o marido teria sido assassinado, ela não queria vingança, ela estava disposta a trabalhar honestamente para sustentar a casa, o coração dela era bom, né? Ela procurava fazer tudo certo, então ela tinha merecimento, ela movimentava do coração dela, do íntimo dela,
sempre coisas melhores, coisas boas. Então ela tinha merecimento para ser atendida. O Alexandre foi investigar, porque o Alexandre não é espírito de acreditar no que os outros falam, ele é espírito de investigar, de ter certeza, tá? Por quê? Porque ele já atingiu um nível evolutivo mais elevado. Então ele tem realmente um compromisso com a verdade muito maior do que nós temos, vamos dizer assim, tá? E ele resolveu então fazer o trabalho de intercessão, ele resolveu ajudar, mais uma vez, né? Mais uma vez ele resolveu ajudar a quem vai lhe pedir ajuda, tá? Sempre baseado em quê? No mérito da pessoa, tá? E quando a gente faz, então, um determinado pedido, né, e a gente não é atendido da maneira como quer, é porque nós não sabemos exatamente o que estamos pedindo, tá? Por exemplo, é comum as pessoas pedirem a Deus, implorarem a Deus, né, por dinheiro, por um bom emprego, por uma boa posição na sociedade. Isso é comum, muita gente faz isso. E por que raramente alguém consegue? Porque a pessoa não está preparada, não é esse o projeto da reencarnação dela, não é momento, né? Então não é atendida. Ela pensa que isso seria o melhor para ela, mas não é. Por algum motivo não é. Tá? Então, não será atendida exatamente no que ela pediu, mas ela será atendida de outra forma, né? Nunca ficará sem ser atendida, que Deus não desampara jamais, mas não da forma como quer, porque não há preparo, não há condições, seria pior para ela e por aí vai, tá? Então, uma intercessão espiritual é baseada em muitas coisas. Não é simples, tá bom? Nós vemos, por exemplo, né, nesse momento aí de pandemia, né, muita gente doente, muita gente sendo internada, muita gente em estado grave, né? E, obviamente, todos nós vamos pedir a Deus, todos pelos irmãos, todos nós vamos fazer as orações, vamos fazer o que for possível para a gente fazer, mas muitas dessas pessoas estão desencarnando. E aí a gente vai dizer o quê? Que Deus é injusto? Que Deus levou aquela criatura e mesmo a gente tendo pedido bastante, Deus levou, foi injusto, não aceitou nosso pedido, mas nós não sabemos o porquê daquela pessoa estar naquele momento em estado grave, nós não sabemos se é do projeto reencarnatório dela desencarnar agora, nessas condições, nós não sabemos, né? Se intimamente ela tem alguns débitos pesados que precisam ser ressarcidos agora, nessa desencarnação, a gente não sabe. Então a gente pede, com todo amor e carinho que possamos ter, mas acreditando que Deus sabe o que faz e fará o melhor, né? Então Deus, nosso Pai Criador, como eu disse antes, não vai trabalhar pessoalmente naquilo que você pediu, mas mandará espíritos, trabalhadores do bem, né? Para que analisem, para que verifiquem realmente se pode ajudar a sair daquele estado difícil, se pode se recuperar de um coma, se pode isso, se pode aquilo, ou se o melhor para aquele espírito é realmente desencarnar, então será preparada a desencarnação dele. Tá? Inclusive, Marquinhos, só entre eu e você aqui, né, com todo o perdão e licença que nós devemos aí aos nossos outros irmãos, é o caso daquele nosso irmão, né? Que você teve uma percepção que ele iria desencarnar, eu também tive no mesmo dia, né? E depois a gente soube que o trabalho espiritual foi intenso, mas não pôde ser feito o que todos que estavam pedindo, né? Ele precisava mesmo passar por aquela desencarnação, né? Então, existe então todo um processo, né? Existe todo um trabalho que a espiritualidade faz, gente, para poder atender ou não nossos pedidos, tá? Nossos anseios, nossas necessidades. Não é uma coisa tão simples quanto a maioria das pessoas pensam, tá? Não é, tá? Não é, tá? A gente pode pedir proteção? Pode e vai receber. A gente pode pedir pela nossa saúde? Pode e vai ser ajudado. Mas e a nossa responsabilidade de cuidar da saúde? Né? De evitar perigos, de evitar situações que possam gerar contaminações, de não ficar determinado
tempo, né, exposto ao sereno da noite, né, que geralmente pode trazer um processozinho de uma doença boba, tipo uma gripe, né, um resfriado, e que depois pode se agravar. Né, todos nós sabemos dessas coisinhas, tá? Lugares insalubres, né, se você já souber ou se você perceber, você sabe que não deve entrar. Então tudo isso cabe a você. Então se você é uma pessoa abusada, que não dá a mínima para isso, igual infelizmente a gente está vendo aí nessa pandemia, aqueles que não dão a mínima para se protegerem, né, acabam pegando a doença, né, e depois as consequências podem ser desastrosas, tá? E muitas das vezes, né, a gente está se protegendo o máximo possível e acaba pegando, né, e, certo? Quem tem merecimento ou quem está buscando a ajuda da maneira correta, quem está fazendo a sua parte, vai ser ajudado, né? Mas, infelizmente, muitos não estão fazendo direito e tem aquela outra história, né? Quem precisa desencarnar, está na hora de desencarnar, está no projeto reencarnatório, vai acabar acontecendo, tá? Bom, nesse nosso livro aqui, acontece uma outra coisa interessante, tá? O Alexandre promove o encontro, tá? O Alexandre promove o encontro da Esther em desdobramento pelo sono físico. Ele promove o encontro com o marido desencarnado, né? Só que o Alexandre não permite que o marido desencarnado conte a verdade para a esposa, tá? Não permite. Então, o encontro ele fica restrito para que a esposa pudesse ter a felicidade do reencontro com o marido, mesmo desencarnado. Tá certo? E como o Alexandre não permitiu que o marido contasse a verdade para a esposa, né, o Alexandre conversou com ele primeiro e depois, usando, né, vamos dizer assim, entre aspas, do poder espiritual dele, ele conseguiu controlar as emoções, né, do desencarnado para que não falasse a verdade, tá? E aí, o André Luiz, né, necessitado de aprendizado, ficou muito curioso com isso. Falou, mas, Alexandre, ela é uma boa mulher, uma mulher equilibrada, já deu provas, né, de que tem equilíbrio, ela merecia saber a verdade para acabar com essa dúvida toda. E o Alexandre, então, vai explicar para o André uma coisa interessante, né? Falou, André, uma coisa é ela estar fazendo o melhor, ela está num bom caminho, ela está levando a vida dela, ainda que encarnada, mas levando de uma forma bem espiritualizada. Mas ela ainda não está preparada para a verdade. A verdade vai machucá-la profundamente. E nós não queremos isso para ela. Então, o Alexandre, na visão espiritual dele um pouco mais adiantada, mais elevada, ele percebeu que a verdade iria causar estragos na vida da Esther. E ele não permitiu que ela soubesse da verdade. Tá? Não, pelo menos por enquanto, obviamente, né? Por enquanto, aqui pode levar vários anos, tá? Não por enquanto. Então, o Alexandre explica isso, que nós não podemos, ele coloca bem assim, quer ver? Imagina você que ela tem 3 filhos, são 3 crianças pequenas, puras ainda, que sonham, que têm que ter projetos de vida para ter sucesso na reencarnação. Você imagina se a verdade vem à tona. Nós que somos os espíritos auxiliares nesse momento, e eu que sou o intercessor, nós ficaríamos como aqueles que falam a verdade, defendem a verdade, mas magoam, ferem. E você acha justo? Você acha justo que os 3 filhos tenham problemas emocionais ao descobrirem os erros do pai? Que o pai se suicidou porque ele que matou o primeiro noivo da mãe? E aí foi, né, colocando dessa forma, para nos explicar, para que a gente entenda, tá, que uma ajuda espiritual é muito, mas é muito mais difícil, é muito mais profunda
do que a gente possa imaginar. Ela sempre será voltada para o bem de todos. Não para o bem de um que está pedindo ajuda, mas para o bem de todos. Principalmente se for um núcleo familiar grande. Quanto maior a família, maior a responsabilidade dos espíritos intercessores em ajudar. Porque eles precisam ver várias facetas de várias situações, de várias pessoas que estão unidas num projeto de reencarnação. Tá? Então, gente, é muito comum, vocês que são da Umbanda, por exemplo, vocês devem ter essa experiência já de alguma vez, ou mais de uma vez. É muito comum que o irmão espiritual que está ali conversando, atendendo, ouvindo, procurando ajudar, é muito comum que ele não prometa. Determinadas coisas ele vê que ele pode se comprometer, mas determinadas coisas ele não se compromete. Ele diz que vai pedir a Deus. Quem sabe Deus autoriza. Vamos pedir a Deus e vamos aguardar. Por exemplo, eles falam assim, mais ou menos. Por quê? Porque é complexo o que a gente está pedindo. Não é fácil. Não é fácil. Então, é essencial, que nós saibamos como estamos pedindo as coisas em oração, diretamente a um espírito, a um guia espiritual, a um mentor. Tá? É muito importante que a gente saiba o que estamos pedindo, como estamos pedindo, qual é o nosso estado íntimo. Tá? Será que a gente está pedindo pela boca uma coisa, mas o nosso estado íntimo é outro? A nossa vontade íntima é outra? Então, os irmãos espirituais, eles têm capacidade para perceber essas coisas, tá? Tem capacidade. Eles têm mecanismos, tá certo? No caso aqui, voltando ao caso do espírito que estava na rua, que viu tudo, tentou ajudar e não conseguiu, o visitador, tá? Nós sabemos que todas as ruas, todos os bairros, todas as cidades, todos os estados, todos os países e o próprio planeta têm seus guias. Jesus é o guia, é o governador, o responsável maior pela terra, certo? Mas abaixo de Jesus tem uma hierarquia imensa de espíritos, que tem funções inúmeras. E abaixo deles, cada país tem o seu guia, o seu mentor. O Brasil, por exemplo, é o Ismael. Tá? Cada estado brasileiro tem o seu mentor próprio, que é da equipe do Ismael. Cada cidade de cada estado tem o seu mentor próprio, o seu guia próprio que toma conta, que é subordinado ao do estado, que é subordinado a Ismael. Cada cidade. Então, cada cidade tem seus bairros, tem seus distritos, tem suas ruas. Então, gente, a espiritualidade promove trabalho para todos os espíritos que estão em condições de trabalhar, tá certo? Vocês que são da Umbanda, eu já não entendo muita coisa de Umbanda, porque eu, sinceramente, ainda não me coloquei para aprender profundamente, não quis isso ainda, eu acho que ainda não é a hora, Primeiro eu tenho que começar a aprender as coisas da doutrina que eu escolhi para mim, mas vocês sabem, Tem o protetor da mata, tem o protetor da água, tem o protetor daqui, tem o protetor dali. Quer dizer, é isso que a gente está falando aqui, tá? A espiritualidade maior, que é Deus, que é Jesus, coloca espíritos em condições de trabalho para trabalhar em todos os setores. Então, quando é preciso fazer uma investigação para atender um pedido, por exemplo, muitos espíritos desses aí são envolvidos, tá? Por quê? Porque os que estão mais próximos de nós sabem do que está acontecendo conosco. Eles acompanham a nossa vida, eles sabem. Então são esses os primeiros a dar as informações aos superiores. Os superiores não são mágicos, eles também trabalham. Por mais que eles tenham, entre aspas, poder conquistado, mas eles são trabalhadores. Assim como Jesus é trabalhador. Assim como Jesus disse para nós que Deus trabalha, infinitamente, vamos dizer assim, E Jesus falou, eu também. Ou seja, todos trabalham infinitamente, tá? Estando encarnados ou desencarnados. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem progresso, não tem crescimento, não tem aprendizado. Tá? Então, a minha intenção aqui hoje era mostrar para vocês,
através do exemplo do livro aqui do André Luiz, o Missionários da Luz, tá? Que tudo que envolve o lado espiritual, tá? Nós estamos falando de trabalho, não há facilidade, não há milagre, não há vantagens, não há nada disso. Tudo é trabalho. Trabalho, seriedade, merecimento, conquista, né? E aí vai, trabalho de maior responsabilidade depois. Quanto mais você se prepara, mais trabalhos de maior responsabilidade você ganha. Quer dizer, é uma coisa que não tem fim, tá? A gente nunca vai saber o fim disso. Quer dizer, nunca até chegar na fase crística. Na fase dos Cristos, que nós chegaremos um dia, nós saberemos essas respostas, mas por enquanto a gente não vai saber, tá? Então, tão cedo, a gente não vai ter determinadas respostas. Mas é preciso que a gente saiba que tudo se baseia no trabalho, tá? Trabalho no bem, trabalho de buscar conhecimentos, né? Para resolver as coisas da melhor forma possível, para não deixar nada mal resolvido, nada imperfeito. Tudo tem que ter um encadeamento melhor sempre, qualidade contínua, melhoria constante, tá? E nós que estamos encarnados na nossa ignorância, na nossa preguiça, né, no nosso comodismo, a gente tem que saber o que estamos pedindo, tá? Se estamos pedindo da boca para fora uma coisa e o nosso íntimo está querendo outra, tá? A gente não pode enganar, a gente não consegue enganar os irmãos espirituais, não consegue. E se a gente tentar enganá-los, nós cairemos nas garras dos obsessores, tá? Porque quando a gente começa a fazer muita coisa errada porque quer fazer, os bons espíritos se retiram por um tempo e nos deixam entregues àqueles que têm similitude de pensamentos que nós temos. São os obsessores nesse caso, tá? Então é muito perigoso a gente falar uma coisa e por dentro querer outra. Muito perigoso. Nas questões espirituais, então, isso é muito sério, tá? Então vamos mudar a nossa forma de querer, tá? Vamos raciocinar melhor se o que nós estamos querendo é o melhor para nós, porque se for só uma questão de vaidade, de orgulho, não vamos ser atendidos, tá? E se nós insistirmos demais, vamos criar sintonia com espíritos de padrão vibratório igual ao nosso, tá? E aí a coisa vai ficar ruim para o nosso lado, tá? Não podemos reclamar depois das más companhias, dos pesadelos, né? Dos golpes de sorte, ou de sorte não, da falta de sorte, né? Dos golpes de azar que vão acontecer conosco depois. Tudo isso é em função das nossas buscas equivocadas, tá? A verdadeira intercessão, a verdadeira ajuda espiritual é baseada sempre num processo educativo, tá? Educativo. Não tem como ser diferente, tá? E não vai ser diferente, certo? Então, por exemplo, se eu quero pedir algo, eu vou sempre dizer o seguinte: meu Deus, meu Jesus, meu irmão espiritual, né? Eu peço forças, eu peço coragem, eu peço discernimento, eu peço harmonia, eu peço equilíbrio. Eu peço que os bons espíritos, se eu merecer, me intuam no que é o melhor a ser feito. E que seja sempre feito o melhor para mim e para os que me rodeiam. Nunca a minha vontade, mas sempre a vontade de Deus, que é justo e soberano. Quer dizer, quando eu falo assim que Deus é justo e soberano e que a vontade dele é segura para mim, eu estou admitindo toda essa, como é que eu falei, hierarquia de espíritos que vão analisar o nosso pedido, o nosso desejo, e que vão fazer sempre o que for melhor dentro de um processo educativo. Tá, gente? É isso. Como eu disse, né, um capítulo grande, se eu ficasse lendo aqui ia complicar um pouquinho, mas o resumo é esse, tá? O fundo é esse, para a gente compreender um pouquinho e começar a pensar, tá? Vamos lá, Marquinhos.
Agora foi o Marquinhos que apertou o botão errado e saiu fora. Verdade, eu apertei errado. Ô, João, eu estava aqui, você foi falando, né, e eu imaginando o tamanho das conexões, né, que existem mundo afora, somente dos encarnados. E quando a gente ganha essa proporção, né, de que essa conexão é infinitamente maior do que a que a gente imagina. Quando você foi listando, né, nessa sequência aí, essas hierarquias, imaginá-la só dos encarnados já é uma grande teia, né, conectada. Basta nós fazermos uma avaliação pelas conexões dessas redes sociais hoje em dia, né? São bilhões, trilhões de conexões. E só em pensar que a gente tem essas conexões entre nós aqui encarnados, essa conexão com os desencarnados, e nós querermos, né, que por vontade própria, por alimentar nosso próprio propósito, a gente querer que seja do nosso jeito, beira uma infantilidade. A gente, eu quero uma coisa, aí eu peço a Deus e aquilo, né, ter que acontecer, envolve, né, uma cadeia muito grande de outros espíritos, de outras situações, de outros aprendizados ao entorno disso. E a principal delas, eu acho que é a conexão interna. É o que a gente mais precisa desenvolver nesse momento da Terra agora, é a conexão com nós mesmos. Porque nós fomos, né, ao longo do tempo, desconectando da fonte criadora, e agora a gente fica, né, implorando por conexão, implorando por ajuda, e penso eu que nós não estamos fazendo nem o dever de casa ainda, que é cuidar do nosso altar sagrado, né, que é nossa alma, do nosso corpo físico, e isso pensando no micro. Se nós conseguíssemos ter essa consciência de cuidar do micro, que somos nós, já seria um bom começo. Mas a gente tem muita dificuldade, né, de se convidar para essa avaliação, para essa introspecção e nos chamar para essa autorresponsabilidade, para o autoconhecimento e, né, finalizando nessa bendita libertação. E é um ato de coragem, porque se você jogar uma visão, né, pessimista aí, os bons espíritos nos dão os livre-arbítrios, né? E se você não se conectar com esses bons propósitos, a equipe, né, que vibra mais baixo tem acesso para nos, né, para se conectar até nós. Então, tem que estar sempre vigilante para tentar nos tornarmos, né, cada vez mais conscientes. Quanto mais consciente formos, mais luz, né, teremos para emanar, e eu penso que quanto mais luz nós emanarmos, diminui a possibilidade, né, desses irmãos que ainda vivem, né, dessa forma sombria se emparelharem com a gente, né, se parearem conosco. Mas para mim é sempre interno, a conexão de tudo que você falou aí, né, desse zelo, desse cuidado que a gente tem que ter, né, nessas conexões com o mundo espiritual. A partir do momento que nós, né, evoluirmos e nos blindarmos, conectados com a luz, a gente já diminui o trabalho, né, para se libertar e se afastar desses obsessores, né, no caso. E é bem bacana ouvir esse relato, porque essa história que você contou aí, né, dessa passagem, desse suicídio,
a gente cria uma visão nossa, né? Quando a esposa tem a convicção dela, né, de como foi a história, né, da crença que ela tomou a respeito daquilo tudo, é uma visão única com o olhar dela e como eu tive até num estudo no sábado, João, comentando, né, que podemos estar todos no mesmo ambiente, né, todos no mesmo cômodo. Se nós somos 10 pessoas lá dentro, existem 10 visões diferentes do mesmo cômodo, né? Como se tivesse 10 dimensões do mesmo formato do cômodo. Eu que estou de frente para você, né? Você está vendo o quarto de lá para cá e eu daqui para lá. Então, são dimensões diferentes do mesmo fato. Então, acaba que não tem ninguém com uma visão distorcida, né? Você está vendo diante do seu posicionamento, do seu entendimento. E é bacana ouvir esse relato né, de que não poderia acessar, né, o suicida. Até então ninguém sabia, né? Não sabia que ele era suicida. E como nós somos, né, pequeninos em meio a esse todo, e seria uma prepotência absurda nós queremos modificar todo um circuito planetário por vontade própria, né, para satisfazer o nosso próprio ego, a nossa vaidade, enfim, outras particularidades nossas. É isso, João. Minha humilde opinião aí sobre o tema. Vamos agora então aí franquear a palavra, né, para os companheiros que quiserem, né? Sala aberta, pessoal. Fiquem à vontade para participar, darem opiniões, perguntas, comentários, tá bom? O momento é para isso, para a gente poder trocar conhecimento, tá bom? Fiquem à vontade. Só abrir o microfone aí. Um de cada vez, sem empurrões, por favor, a gente poder deixar a sala organizada. Vinícius Galdense. Sim. Fique à vontade. Vou falar assim. Assim, mais uma pergunta, sabe? O que acontece? Conforme o João falou, essa hierarquia em relação ao trabalho, né, realizado pelos espíritos e tal, que ele até deu exemplo como na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país e tal. E eu acredito que exista também uma equipe que seja também responsável pelo planeta, né? E assim como existe na Terra, eu acredito que em outros planetas devem haver outras equipes também que trabalham. E a minha dúvida é a seguinte: o nosso planeta Terra é um planeta de provas, correto, João? É isso mesmo? E, no caso, essa equipe que é responsável pelo planeta Terra no caso, também com essa característica, com a nossa característica, no caso, seria mais a nossa vibração, digamos assim. Ô Vinícius, em parte, você pode entender assim, tá? Ou seja, os que estão mais próximos a nós são espíritos que ainda estão sujeitos a falhas, precisam de provas, e alguns até precisam de resgates mesmo, tá? Alguns desses trabalhadores da rua, do bairro, da cidade, tá? Então, em parte, alguns desses espíritos estão na condição, tá, de necessitados de provas e de resgate também, tá? Mesmo sendo trabalhadores do bem, tá bom? Por quê? Já que existe a necessidade de todos trabalharem, tá? Não é requisitado que o trabalhador seja purificado, que o trabalhador seja
elevado, que o trabalhador seja, em resumo, que ele seja equilibradíssimo. Não é assim. Tá? O trabalho é dado para todos aqueles que estão em condições de trabalhar, assim como entre nós também. Você tem trabalhador no comércio, na indústria, no órgão público, né, nas Forças Armadas, que necessariamente não são pessoas de bem, são pessoas falhas ainda, mas estão lá trabalhando, fazendo o seu papel, exercendo suas funções. Entendeu? Então, no mundo espiritual também. Agora, quando você fala, tá? Mas espera aí, tem que ter uma hierarquia muito harmonizada, muito equilibrada para dar sustentação para todos. Sim, claro que tem. Por isso que o nosso governador é Jesus. É um espírito puro, não sofre mais nenhuma influência da matéria, não sofre a influência direta, né, no caso, de nenhum espírito inferior a ele. Ou seja, ele já atingiu, né, a condição de ser invulnerável a quem e aquilo que está abaixo do que ele conquistou. Tá? Somente os Cristos para cima que tem essa condição. Tá? Os inimigos do Cristo de todas as épocas. Por que os inimigos do Cristo tentam atacá-lo, tentam derrubá-lo e nunca conseguem? Em todas as épocas foi assim, tá? Porque nenhum deles consegue atingir o Cristo. Ah, mas por que é permitido que eles cheguem fazendo arruaças, então? É a lei, que é igual para todos, tá? Mesmo os espíritos que estão em erro, eles precisam ter oportunidade de se consertar. Agora, o livre-arbítrio não pode ser tocado, né? Pela lei divina, o livre-arbítrio não pode ser forçado, interrompido, sei lá. Tem que deixar a criatura usar o livre-arbítrio. Se mesmo assim, né, o espírito revoltado tem o livre-arbítrio de fazer algo melhor e resolve fazer algo pior, de novo, é problema dele, tá? É aquilo que a gente fala, vai chegar o momento em que ele vai perder a chance de estar encarnando ou de estar desencarnado ligado ao planeta. Ele vai ter que ir para um outro mundo, ele vai ter que ser exilado para um mundo mais atrasado, onde ele poderá exercer o que ele quer exercer livremente, em mundos mais atrasados. Tá? E por que Deus permite, então, né, por exemplo, Cristo encarnou na Terra, Cristo foi perseguido, até assassinado. Por que foi permitido isso? O que Jesus falou sobre isso? Eu vim cumprir a lei e os profetas. Ou seja, a tarefa dele era trazer a lei do amor, o conhecimento do amor puro e verdadeiro para a Terra, trazer e mostrar, né, que o espírito é imortal, tanto é que ele, entre aspas, ressuscitou, que na verdade ressuscitar seria voltar a viver no mesmo corpo, né? E Jesus não voltou a viver no mesmo corpo, ele voltou, se materializou de uma forma estupenda, que parecia que ele estava de volta vivo no mesmo corpo. Mas como as pessoas da época não sabiam disso, né, da materialização perfeita, pensavam que ele tinha voltado a viver no mesmo corpo, o que é impossível, né? A gente sabe que isso é impossível. Morreu o corpo, acabou. Não tem como voltar atrás, né? Mas você se materializar, né, e conviver com as pessoas, falar, conversar, isso é possível. Hoje a gente sabe que isso é possível. Entendeu? Então Jesus veio cumprir a lei e os profetas, veio mostrar que o espírito é imortal. Tá? Se alguém entendeu na época ou não, é outra história, mas ele mostrou que o espírito é imortal, tá certo? Ele mostrou que as coisas da terra são efêmeras, por mais maravilhosas que sejam. Que o poder na terra é temporal, ou seja, só está na tua mão enquanto você está encarnado. Desencarnou, acabou. Não tem mais aquilo, né? Então, assim, é preciso que tenha um Cristo, é preciso que tenha os auxiliares diretos do Cristo, que também são espíritos altamente evoluídos, né? O exemplo, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, tá certo? Paulo de Tarso, Pedro, João Batista, João Evangelista. Então é preciso que tenha os espíritos mais elevados, que são auxiliares diretos do Cristo, tá certo? Para fazerem aquilo que o Cristo não
pode fazer, né? Cristo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, resolvendo todos os problemas. Então ele vai destacar os espíritos mais elevados que têm condições de representá-lo, né? A gente sabe disso. Assim como Deus tem o Cristo, que são os seus ministros diretos, né? Que o representam, tá? Então é natural que tenha os espíritos que não precisam de provas, que não tenham mais resgate nenhum, e é natural também que a partir de um determinado momento, os outros auxiliares do Cristo mais abaixo também precisam de provas, sim. E alguns, quanto mais próximos da Terra estão, precisam às vezes até mesmo de resgates, mesmo sendo trabalhadores, tá? Falei demais ou ficou claro? Porque às vezes a gente fala muito e não deixa nada claro, né? Complica demais também. Perfeito, João. Certinho. Obrigado, hein? Então tá bom. Ô João, por mais que a gente tenha evoluído nesse processo encarnatório, 2021, e a gente continua precisando ser guiado, né? Ter sempre uma liderança, tanto no meio com os espíritos desencarnados, quanto encarnados, né? A gente estava falando isso outro dia, sobre as religiões, né? A gente falando que no processo a gente pensa, né, que a maioria das religiões, né, futuramente vão ficar, o processo vai ser arcaico, vai ser ultrapassado, né, que nós vamos ganhar um grau de evolução e que nós não precisaremos mais dela como norte. Mas aí na hora que a gente volta para a realidade, eu acho que a gente ainda está muito, 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 muito longe disso. A gente não de Cristo até agora, a gente andou muito, mas na proporção do macro, a gente ainda está engatinhando, né, no processo. Então, Marquinho, é o que a gente fala sempre, né? O nosso orgulho, né, nós que somos aqui os habitantes da Terra, o nosso orgulho é muito grande ainda, tá? O nosso orgulho faz com que a gente pense e haja como se fôssemos os donos da verdade em determinadas situações, como se soubéssemos tudo, como se pudéssemos resolver tudo, né? É o orgulho, tá? O orgulho é uma das imperfeições, né, morais que a gente tem que trabalhar mais, ao lado da vaidade, ao lado do egoísmo e tal, tá? Mas tudo bem. Nós, assim como no plano material, né, agora no século XXI, que começou a exploração de Marte, né, que está começando a exploração dos planetas do nosso sistema solar, no século XXI, quer dizer, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora dentro do processo evolutivo, né? E nós, espíritos, vamos compreendendo aos pouquinhos, encarnação após encarnação, tá? Algumas das grandes verdades que são eternas, né? E a gente não tem estrutura para conhecer toda a verdade. Mas vamos lembrar de Jesus mais uma vez. Conhecereis a verdade vos libertará. Do que será que ele estava falando? Que liberdade é essa? Que verdade é essa? Tá? Essa verdade, ela é relativa ao processo de cada um, ou seja, com a capacidade de entendimento de cada um. Eu posso admitir uma coisa como verdade e você, Marquinho, pode não concordar comigo. Assim como você tem as suas verdades, eu posso não concordar com você. Entendeu? Agora, qual é a obrigação que a gente tem? Já que, como você falou da sala fechada, né, com 8, 10 pessoas dentro, cada um olha de um lado, vê de um ângulo, o que a gente tem que fazer? Respeitar o outro, dar ao outro o direito de ter a visão dele, a experiência dele, né? Entendeu? A nossa obrigação é a de respeito, é de respeitar, é de aceitar as diferenças.
Porque, no fundo, as diferenças se somam, certo? Evolução também significa somatório das diferenças, sempre em busca de um ponto comum, que seja o melhor para todos, né? Isso é evolução. Então, a gente não tem condição de saber muita coisa ainda, sabe? Não tem. Exemplo típico, né? Se você vê aí as páginas de ciência, aí você vai lembrar logo do que eu estou falando. Os cientistas dizem que nós conhecemos muito mais do espaço, um pouco além das nossas cabeças, né? Ou seja, Lua, né, Marte, conhecemos muito mais do espaço acima da nossa cabeça do que do fundo dos oceanos. Por que isso? Porque tecnologicamente e intelectualmente ainda temos muita dificuldade de entender alguns processos da vida do próprio planeta, certo? Esses dias aí os cientistas ficaram abismados porque lá na Antártida, perfurado lá, se eu não me engano, 800 metros abaixo de uma camada de gelo, eles encontraram água líquida. Dentro do gelo, eles encontraram água líquida com formas de vida totalmente desconhecidas, pequeninas, né, microscópicas na maioria das vezes, mas com formas de vida totalmente desconhecidas, em situação ambiental totalmente improvável. Quer dizer, a gente conhece muito mais do espaço acima da cabeça do que o que está abaixo dos pés, às vezes, né, que é os oceanos, né? Então, a verdade ela é muito, assim, relativa, né? Nós estamos lidando com verdades muito relativas, tá? E eu tenho certeza disso. Jesus nos esclareia os passos, o caminhar, frequentemente, diariamente, vamos dizer assim. Mas a luz que ele projeta é a luz que nós somos capazes de perceber, tá? Ele não projeta uma luz que a gente não é capaz de perceber. Seria desperdício, né? Perda de tempo. Gastar energia, vamos dizer assim. Então, ele projeta para nós conhecimentos, ele projeta para nós experiências, ele projeta para nós um monte de coisa, mas compatíveis com a nossa capacidade de entendimento, tá? Robson e Janaína abriram a tela aí e vão participar conosco? Problemas técnicos aqui. Deu probleminha aqui, a gente está tentando identificar. Mas, seu João, o tema é muito profundo, né? E é o orar e vigiar também, né? Orar e vigiar para não cair em tentação, não é? Ou seja, sim, estar sempre atento. Tem uma obra espírita que fala um pouco mais. Ela diz assim, ó, olhai primeiro, você tem que olhar, você tem que fazer um reconhecimento. Olhai, depois orai, quer dizer, você fez o reconhecimento, você olhou, você vai orar, pedir amparo, proteção, resistência, coragem, qualquer coisa. E depois você vai vigiar, você vai tomar conta de você, dos seus pensamentos, das suas atitudes, para que você não venha a cair em erro novamente, em tentação, ou em erro, entendeu? Mas você está certa, tem um fundo a ver com o que nós estamos falando, né? Principalmente na questão da intercessão espiritual. O que adianta, né? Vocês que são da Umbanda sabem perfeitamente disso. A pessoa vai na casa, chega lá, implora ajuda espiritual, os espíritos se desdobram para poder ajudar, a pessoa sai dali e faz tudo errado de novo. A pessoa vai no médico porque está doente, está passando mal, quer que o médico dê o remédio para ela ficar boa, mas ela quer sair dali e voltar a fazer tudo errado novamente, entendeu? Então é preciso olhar, observar, sentir, aprender, depois orar, pedir força, amparo, proteção, e depois vigiar, tomar conta de si mesmo, para que não venha a errar de novo. É isso, Janaína, está certo.
É isso aí. Obrigado, seu João. Boa noite. João, outro dia numa conversa com a Patrícia aqui, ela virou e falou assim: mas isso é preguiça. Aí aquele preguiça dela me entrou diferente no ouvido, sabe? Aí eu comecei a buscar um entendimento diferente para a palavra preguiça, né? Diferente daquela do cotidiano, né? O dia que você acorda cansado, ou então você acaba de almoçar, né? Daquela preguiça para voltar ao trabalho. E eu dei uma visão mais amplificada da preguiça num contexto mais amplo. E a gente tem muito disso, né? A gente quer uma mudança, para quem tem fé, né? Ajoelha e pede a Deus, mas a gente não se move, a gente tem uma preguiça desgramada de promover essa mudança, né? E a gente terceiriza essas atitudes, quando você falou que na Umbanda, né? As pessoas vão, pedem para o guia e tal, mas tem gente que vai, pede e volta para dentro de casa, senta a bunda no sofá e fica lá esperando, né, que o novo emprego caia do céu, né, que a saúde se restabeleça, mas ela continua, né, se ela continua fumando, se o problema dela está no pulmão, enfim, a gente se sabota, terceiriza, e essa bendita preguiça, ela nos assombra em diversas áreas da nossa vida. É verdade. Ou seja, né, até um certo ponto, nesse caso específico que você falou, a verdade sobre a preguiça é muito mais ampla do que a gente pensava. Não é isso que você quis dizer? A verdade sobre a preguiça é mais ampla. Ou seja, você tem que pensar mais a respeito, tem que refletir mais sobre isso. Tá? Para você realmente entender, de repente, né, claro, onde que possa estar falhando, né? Por exemplo, existe a preguiça mental, preguiça de raciocinar. A pessoa pode ter um esforço físico, uma determinação imensa para determinadas coisas, mas para raciocinar ela tem preguiça. Entendeu? Olha bem. Então, para uns, não é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa valente. Para outros, que vão identificar a preguiça mental dela, ela é uma pessoa preguiçosa. É isso aí. Boa noite. Boa noite, Fábio. No tema, dentro do tema de resgate espiritual, eu gostaria de dar um relato. Eu com 14 anos, eu tive meu primeiro desdobramento astral, não foi espontâneo, ou seja, eu não quis, né? Eu estava voltando do ônibus, da escola, eu estudava na escola técnica em Volta Redonda, e também trabalhava. E eu estava muito cansado nesse dia, e eu só estava com um passe escolar e sem dinheiro. E aonde eu morava era ali no começo ali do Retiro, e o ônibus que eu pegava era o Padre Jósimo, ele vai terminar lá no ponto final. Então, e era 6 e pouca já, né? E era perigoso eu voltar a pé e muito distante. Então, eu fiquei assim, com medo de dormir, perder o ponto, e eu encostei a cabeça no vidro do ônibus, e aí o ônibus foi, e eu fiquei para trás. E eu vi o ônibus passando por mim, e todo mundo passando por mim, e eu tomei um susto, né? Eu falei, o que está acontecendo, né? E eu senti justamente aquela sensação que a gente tem de queda. A gente acorda assim, né, com uma sensação de queda. Eu senti justamente aquela sensação, tomei um susto, a moça que estava do meu lado perguntou, tá tudo bem? Aí eu fiquei meio assim desnorteado, né? Eu falei, tá, né? E fiquei tentando entender aquilo. E aí, enfim, aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu conheci uma pessoa, Andrade, nunca mais vou esquecer do Andrade. Ele falou, a hora que eu olhei para ele assim num determinado local, ele olhou para mim e falou assim, olha rapaz, eu preciso te levar num lugar. Aí algo me disse também, né, que sim, ele tinha que me levar. Eu falei com ele,
concordei e tudo mais, e aí ele me levou, marcamos e nós fomos na gnose. Não sei se vocês já conheceram, tiveram oportunidade de ouvir sobre a gnose. É tipo a Rosa Cruz, tipo maçonaria, né? Mas tem os seus preceitos. E aí eu, quando cheguei lá na gnose, estava falando justamente de desdobramento astral. E eu, desde a minha infância, eu sempre tive muitos sonhos lúcidos, muito lúcidos. E aí eu também não sabia o que eram esses sonhos lúcidos, né? Enfim, aí minha vida foi desenrolando, e hoje nós temos um pouco mais de conhecimento em relação a isso. Em uma dessas experiências, ontem mesmo, essa noite passada mesmo, eu tive um sonho lúcido, acordei até às 3 da manhã por causa disso, mas não é essa experiência de ontem que eu pretendo relatar aqui. Eu tive uma experiência que foi o seguinte, a gente está passando num processo na Terra, né, não é um processo que vai se dar da noite para o dia, ele já começou, já tem alguns séculos, né, que é o processo de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? E está se dando esse processo, ou seja, então, e também está tendo uma grande busca. Bom, por favor, né, isso daqui é relato meu, não é nada para que vocês acreditem ou deixem de acreditar, é só simplesmente um relato de coisas que acontecem comigo. E houve uma coisa muito densa, né, baseado nisso, porque o que acontece? Tem muitos espíritos, como o João falou, igual esse irmãozinho, né, do livro de André Luiz, que por ele estar tão ali arraigado com aquele pensamento, no desencarne dele, ele já foi abraçado logo já para espíritos mais, né, vamos usar a palavra trevosos, né, e já foi levado, né? E acabam que esses espíritos, eles acabam sendo de uma certa forma escravizados por esses outros espíritos, porque assim como também tem uma hierarquia na luz, existe uma hierarquia também nas trevas, vamos botar nas trevas, né? Não iluminados. E eles acabam sendo escravizados para fazer até para fazer o mal aqui. Ainda há muitos que são viciados, eles vêm, né, obsediar pessoas a mando de outros, em troca de energias da bebida, energias da droga, né, que aí já tem os vampirizadores, ou seja, toda uma equipe também é preparada também para trabalhar do outro lado, né, do lado trevoso. E dessa aí, então, está tendo um trabalho muito grande na espiritualidade para fazer a libertação também desses, né, que estão, né, nesse processo de meio que escravidão, aprisionados, né, por essas energias. E foi um trabalho muito pesado, que se tratava de uma entidade muito antiga e com conhecimento muito grande, né, em manipulação energética. E essa entidade, ela tinha muitos espíritos que trabalhavam com ela e outros aprisionados por ela. E ela se camuflava muito bem, essa entidade, porque ela conseguia plasmar como se fosse a luz, ou seja, ela estava em baixa vibração, em baixíssima vibração, mas ao mesmo tempo ela se apresentava a médium, se apresentava em determinados lugares, e como se fosse luz, porque ela conseguia plasmar, né, a forma dela como se fosse uma forma de luz. Então houve um trabalho gigante, isso foi claro para mim, não consegui, claro, né, fizemos uma mínima parte ali, porque às vezes é necessário a nossa energia densa, né, da matéria, justamente para equalizar
para fazer com que um espírito de luz consiga usar um pouco da nossa energia densa, e o espírito que está lá embaixo também, né, mais densificado, a gente consiga sublimar um pouquinho a energia dele para que haja um encontro, né? Então houve um trabalho gigante para poder fazer um cerco, como se fosse realmente um cerco policial, um trabalho do FBI que investiga daqui, investiga ali, faz um cerco gigante para poder fazer uma captura, tá, desse espírito, dessa entidade, para que ela pudesse ser afastada, para que outros irmãos pudessem ser libertos e resgatados. Ou seja, nós não temos realmente, né, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe nada, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem que estudar mais. Quanto mais a gente ora, a gente vê que a gente tem que orar muito mais, ainda mais passando por esse tipo de experiência, nós percebemos os perigos que nós corremos, porque muitas vezes espíritos se apresentam como espíritos de luz para a gente, né? E até mesmo boas palavras, e acaba te guiando, até te levar direto para uma arapuca, né? E aí eu me questionando sobre isso, me veio uma resposta, que é: as trevas, elas sempre vão fugir da luz, mas a luz, ao contrário disso, ela sempre vai buscar a escuridão, porque a missão da luz é iluminar. Então, aonde é escuridão, a luz sempre ela vai dar um jeito de entrar. E a escuridão não, ela sempre vai fugir da luz. É como o João mesmo, agora a imagem dele refletida, vocês podem ver a sombra atrás dele, né? Essa que a luz está refletindo. E ele vai caminhando para trás e a sombra vai indo para trás, ou seja, a sombra está sempre fugindo da luz. Então nós devemos ter muito cuidado, né? E aí me remete também a Janaína falando, né? Orai e vigiai. Realmente, devemos orar e vigiar muito, muito, muito mesmo, porque nós que somos mais suscetíveis a essas energias, e esse contato com o outro lado, nós temos a nossa carinha lá do outro lado, né? Então, nós estamos muito predispostos a sermos obsediados, né? Tem um rapaz que dá algumas palestras, que eu gosto muito das palestras dele. Ele diz o seguinte, né? Médium que não trabalha no bem, né, é caminho do cemitério, né? Porque você acaba sendo aí tipo uma marionete na mão dos maus espíritos ou dos espíritos de menos luz. Bom, esse é um breve relato que eu gostaria de deixar aqui. Gratidão sempre por poder participar, eu sempre me sinto muito, muito honrado, e mesmo nós estamos distantes, eu gosto sempre de relembrar que eu me sinto conectado a cada um de vocês aqui. Gratidão, uma boa noite. Muito bom, Fábio. Obrigado aí pela participação, viu? É sempre muito bacana ter você aqui conosco. E essa fala do Fábio me remete àquele estudo, né, João, do desenvolvimento intelectual e do moral, né? A sombra, ela tem um desenvolvimento moral muito baixo, em compensação o desenvolvimento intelectual dela para poder montar todas essas armadilhas, todas essas arapucas aí, elas são bem águia, né? É verdade, né? O Fábio falou, né, uma grande verdade. Você tem a sombra quando você, de alguma forma, tem a ausência da luz, né? A sombra se esconde, ela está sempre camuflada, de alguma forma ela se camufla, né? Mas quando a luz consegue avançar mais, a sombra recua cada vez mais, né? E quando a gente traz essa figura para dentro da nossa realidade espiritual, é isso mesmo, tá?
vamos desenvolvendo aos poucos, né, encarnação após encarnação, o nosso progresso, a nossa melhoria, tanto intelectual quanto moral. Conforme a gente consegue equilibrar as duas, privilegiar o crescimento das duas simultaneamente, a nossa evolução fica muito mais rápida, né? Certamente que sim. Mas podemos, né, progredir mais intelectualmente e ficar, né, nessa busca de intelectualidade cada vez maior, séculos e séculos. E esquecendo, né, ou dando um pouco a importância à parte moral. Infelizmente, né, nós conhecemos aí no nosso país, por exemplo, uma quantidade absurda de pessoas que preferem realmente usar só o intelecto. A parte moral eles estão se lixando, né? Então são exemplos para ilustrar o que a gente estuda. E tem aqueles, né, que privilegiam muito mais a parte moral. Então nós chamamos aí, na maioria dos casos, né, de pessoas de bem, né, de verdadeiros santos encarnados, exemplos vivos para a humanidade, né, do que seja o amor verdadeiro e tal. Depende de cada um, de cada caso, tá? Mas é isso, tá? Mas nós somos espíritos, a gente tem que crescer nos dois, a gente tem que saber dosar o crescimento dos dois, intelectual e moral. Mesmo porque o intelectual ajuda o desenvolvimento moral, porque te dá mais condições de discernimento, né? O que é fundamental para a parte moral. Você ter cada vez mais condições de discernir, raciocinar, pensar, avaliar, saber escolher, né? Está na hora? Pergunta aí se tem mais alguém, né? De repente. Mais alguém querendo Vê com alguém aí se tem mais alguém querendo participar aí. Só o grilo, João. São 9h30, João. Também está na nossa hora, né? Conforme programado. Te agradecer mais uma vez pela parceria, pela participação brilhante de sempre. Muito obrigado, viu? Por mais uma noite. Bom, eu agradeço a gentileza, mas sinceramente, tá? Eu tenho que aprender muito mais do que eu mesmo penso, porque tem hora que eu me pego em cada furo bobo, entendeu? Então, assim, todo dia a gente descobre que não sabe de nada, né? Tem que estar aprendendo constantemente, mas tá bom. Aí uma das formas de aprender constantemente é jamais se recusar, né? A ouvir, a ler, a meditar. A gente não pode se recusar de jeito nenhum. Tem que ativar as percepções de todas as formas, que é ali que está o caminho do aprendizado, né, em vários sentidos. Então vamos lá. Mais uma vez, então, o agradecimento ao Pai Maior. Sem Ele e sem a permissão dele nada acontece, nada nos seria possível. Então nós agradecemos ao Pai por todo o amor, por toda a misericórdia, por toda a paciência divina, que se reflete, como nós hoje aqui procuramos estudar e conversar a respeito, num trabalho incessante de entidades espirituais em busca de evolução, em busca de aperfeiçoamento, em busca de aprendizado, que são aqueles nossos protetores, anjos guardiães, espíritos amigos, espíritos simpáticos, espíritos familiares, guias espirituais, anjos guardiães, não importa. De todos os jeitos, de todas as formas, o bem maior está presente em nossas vidas, através dos irmãos espirituais e através também, é lógico, do nosso próprio esforço de melhoria. Somos os arquitetos do nosso próprio destino, como é dito pelos espíritos, irmãos e amigos, e nessa hora nós conseguimos entender melhor, então, essa afirmativa. Nós somos também uma grande fonte de energia, uma grande fonte de amor, uma grande fonte de trabalho, uma grande fonte de conquistas. Somos também auxiliares de Deus na criação universal, por mais que a gente possa duvidar disso, mas somos. Então somos um potencial imenso como espíritos. E como homens e mulheres encarnados igualmente,
Cada um de nós tem o seu papel a desempenhar, as possibilidades, o campo aberto de aprendizado, de tarefas, de trabalhos. Temos que acreditar mais em nós também, acreditar mais em nossos irmãos e vermos o bem, aonde normalmente só se viria o mal. O mal é como a sombra. O mal é a ausência do bem, como a sombra é a ausência da luz. Quando o bem brotar de nossos corações e nós o colocarmos para fora com mais facilidade, o mal que existe em nós irá desaparecer. E assim, agradecidos a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, e a toda a espiritualidade, sem esquecer de ninguém, nosso muito obrigado hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, assim será, João. Que assim seja. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos, viu? Boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, gente. Gratidão, João. Gratidão. Igualmente. Boa noite, amigão. Boa noite.